Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer uma dica para quem, assim como eu, tá aí aprendendo nessa jornada de aprendizado do idioma do inglês, né? E hoje eu trouxe uma dica de livros, de alguns livros para vocês que ainda estão no nível assim iniciante e que têm interesse nesse aprendizado da leitura. Como eu falei no meu vídeo de The Little Prince, o meu interesse maior no idioma do inglês é para eu conseguir ler obras que ainda não foram traduzidas para o Brasil, ou não tem publicação, ou algumas não vão ser nem publicadas, não tem previsão, e eu quero ter a capacidade de ler esses livros, de conseguir adquirir esse conhecimento, né? Não quero ficar refém de que alguma editora traga esse livro ou não traga. Eu quero conseguir, né, ter um pé nos dois mundos. Mas enfim, recentemente, não sei se foi na última Bienal, eu acho, a Ciranda Cultural, ela trouxe um selo de livros em inglês. Se eu não me engano, se chama Deixa eu ver aqui. W Books. Eu acho que eu falei certo. E tem uma gama de livros em inglês, livros cheios, mas eles trouxeram também versões condensadas de alguns clássicos infantis. Se eu não me engano, tem também da Jane Austen. E eu comprei esse box aqui, The Children's Collections, de livros, alguns livros infantis, histórias mais conhecidas assim, nessas versões mais condensadas para crianças mesmo, gente. Tem Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, a Pinóquio e esse The Jungle Book. Eu não lembro se esse aqui, qual que é esse, gente, na tradução livre eu coloco aqui para vocês. Mas assim, e The Secret Garden, que foi o que eu terminei de ler, assim, super fácil de ler, não tive dificuldade, eu fiz as duas leituras, fiz uma leitura corrida, depois fiz uma releitura, pesquisando as palavras que eu não entendia, mas assim, foi super fácil a compreensão para mim, até porque, né, é uma versão mais condensada para um público infantil. Então, para quem está iniciando, ainda está no nível iniciante, esses livros aqui, gente, são de grande ajuda. Eles vendem separado também, tá? Se você não quiser comprar o box. Mas a Ciranda Cultural tem uma loja na Shopee, uma loja oficial na Shopee, e tá sempre em promoção, gente, essas edições aqui. Esse box aqui, quando eu comprei, eu acho que eu paguei R$ 60 da promoção, e assim, vale muito a pena. Tem ilustrações pra gente conseguir compreender a história, as letras também grandes, fáceis de ler. O papel é um papel assim, papel de jornal, mas livros em inglês são mais caros mesmo, gente. Então, às vezes a folha não é tão boa assim, mas você conseguir ter acesso a esse material, na minha opinião, já vale a pena, né? Mas assim, muito boa, consegui fazer as duas leituras super rápido. Esse aqui não me deu tanto trabalho como The Little Prince, não sei se é por causa que eu já estou começando a me acostumar com a estrutura das palavras. Esses livros aqui são excelentes para isso, por não se tratar de um texto assim muito difícil, muito denso, com muito vocabulário. É um vocabulário mais resumido, mas para quem não sabe nada, para começar a ir adquirindo vocabulário, é sensacional a história. Como eu falei, eu já conhecia, então não tive problemas. Eu amo Jardim Secreto, amo essa história. E ler esse livro só cimentou o que eu já sentia. Eu particularmente adoro histórias que têm descrição de paisagens, de flores, de tipos de flores, de jardins. Eu sinto um quentinho muito grande no coração. E o Jardim Secreto tem muito isso. Essa garotinha que era meio ranzinza, que não tinha muita afinidade com as pessoas, não recebeu muito carinho, muito afeto, e ela encontrou uma forma de curar isso dentro dela, com esse jardim que ela encontra. Então, assim, recomendo essa edição para quem está começando, não só essa, mas com
Todas essas aqui também são todas versões condensadas, mas eu recomendo que vocês leiam a história, gente, porque é uma história muito linda, vale super a pena. E eu tô pensando se eu pego um próximo desse aqui, ou se eu sou mais ousada. Não, só mais um box desse aqui também, com as obras da Jane Austen mais abreviadas, né? Essas versões condensadas. Então, quem gosta da autora e quer começar a ler também em inglês, e não quer essas edições assim, porque às vezes pode achar, não tem interesse na história, né? Tem gente que não gosta, que eu falei, eu não queria pegar essas edições, esses contos bem mais infantis mesmo, porque eu não tenho interesse. Esses aqui eu comprei porque tem The Secret Garden, que é uma história que eu já queria ler em inglês, O Mágico de Oz, que eu também quero ler, porque eu assisti Wicked e gostei, então para mim valeu a pena. Mas às vezes, se você não gosta dessas histórias, não tem interesse, tem também essa opção do box da Jane Austen, que são todas as obras dela condensadas. Eu tô até, inclusive, pensando em comprar para mim. Pensando em comprar para mim. Mas enfim, e como próxima leitura aí, que já vai ficar no meu radar, né, para eu sempre praticar alguma coisa, não deixar isso perdido, porque se eu não ir reforçando o dia a dia, diariamente, eu vou acabar esquecendo o que eu aprendi. Pensando se eu vou ser mais ousada, sabe, ou se eu fico na segurança, mas eu tô pensando em pegar um livro que eu até comprei junto com esse box. É um livro que eu já li 2 vezes em português. A primeira vez que eu li, eu não gostei muito. Já na segunda vez que eu li, eu já estava assim com mais maturidade e eu gostei demais da história de uma das escritoras assim que eu amo, quero sempre na minha vida. Mas eu tô pensando se vai ser areia demais pro meu caminho, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. Eu acho que é Bronte. Eu acho Bronte tão mais bonito, gente, mas eu acho que é Bronte. Emily Bronte. Gente, só uma coisa, eu tava aqui fazendo a edição do vídeo e eu percebi que em uma parte tem um erro de continuidade, porque o interfone aqui de casa tocou e eu tive que atender. E eu acabei esquecendo da parte que eu tava. E do tipo que eu falei, ficou parecendo que eu tinha lido 2 vezes nessa edição de O Morro dos Ventos Uivantes em inglês que eu mostrei para vocês. Mas na verdade eu li por uma edição da Zahar. Então, tô fazendo essa correção aqui, esse adendo para o vídeo não ficar confuso. Então é isso. Eu já conheço a história, já li 2 vezes nessa edição lindíssima. Esse aqui também eu acho que é do selo da W Books, que veio também, da Ciranda Cultural, o novo selo deles. E é lindo, 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 lindo. Com a pintura trilateral, veio o fitilho, gente. Eu paguei R$ 35 nessa edição. Comprei pela Shopee na loja oficial. E, gente, não é publi, tá? Quem me dera se fosse. Mas eu gostei muito dessas edições e eu realmente acho que essas edições aqui vão ajudar quem tá começando no idioma. Então, não é publi, gente. São apenas dicas que me ajudou, né? Serviu para mim, eu acho que pode servir para quem aí também tá nesse desafio para aprender, nessa luta para aprender, né? Então, só deixando claro. Mas enfim, eu tô pensando se eu pego esse aqui para reler em inglês. E o que eu tô pensando em fazer? Eu leio um capítulo, faço uma leitura corrida e eu retorno para reler esse capítulo e fazer as traduções daquilo que eu não entendi. Porque eu acho que se eu for ler o livro todo, só fazendo a leitura corrida, ler o livro todo para depois reler tudo de novo, eu acho que eu vou ficar com preguiça. E eu vou acabar desanimando. Então eu acho que se eu dividir entre capítulo, reler um capítulo, ler um capítulo e reler esse mesmo capítulo, já fazendo a tradução das expressões que eu não sei, vai ser melhor para mim. Mas eu tô pensando se eu realmente vou pegar ele. Se eu realmente pegar ele para ler, eu vou ir gravando vlogs semanais para compartilhar com vocês como é que tá sendo esse desafio. Se eu pegar, eu sei que vou demorar muito para ler,
Muito, muito, muito mesmo, porque esse aqui, ele não, obviamente, não é um livro indicado para iniciante, né? Mas é aquilo, né? Estou pensando em ser ousado. Se acontecer, se eu resolver pegar, eu vou gravar vlogzinhos aqui para contar para vocês como tá sendo esse processo. Mas não sei, ainda estou maturando essa ideia para ver se vai para frente ou não. Se não for para frente, eu vou pegar um desses aqui, um desse box aqui para ler, mas ainda estou pensando. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado aí de alguma forma. Quem também está nessa empreitada. É difícil, mas lá na frente, com certeza, vai ser recompensadora. Só de você conseguir ter acesso a livros que talvez nunca venham a ser publicados no Brasil, do seu escritor favorito que você quer ler, ou então, ainda maior raiva quando isso acontece, gente, tem um lançamento da autora que você gosta, um livro novo, e demora meses para chegar aqui no Brasil, você já sabe toda a história que aconteceu, porque já soltaram todos os spoilers possíveis nas redes sociais, então você tem a sensação que você já leu o livro, e quando eu tomo muito spoiler, gente, para mim não tem nem mais graça ler o livro. Eu sou meio chatinha, eu gosto de descobrir a história, o que acontece. E às vezes, nessa demora de trazer o livro para o Brasil, para traduzir, a gente acaba, né, ficando refém aí dos spoilers. Então, enfim, é difícil, mas no final vai valer a pena. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.